Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, com grande prazer e pela primeira vez vou conversar com o Júlio Mendes, ele é diretor comercial da Solute. Júlio, assunto interessante, assunto promissor até eu diria, obrigado pela oportunidade, tem muita história para a gente contar, não é isso? Opa, obrigado, Flávio, é um prazer falar com você, com o público aqui do Papo Fácil. Temos muitos assuntos interessantes para falar hoje. Com certeza. Puxa vida, vamos começar apresentando para as pessoas que estão nos vendo, né? O que é a Solute, como ela se estabeleceu, há quanto tempo ela está no mercado, né? E o spoiler, quem está vendo aqui já viu o título do vídeo, tem a ver com certificação digital. Mas conta um pouquinho da história dela e como que a Solute está situada no mercado. Legal. Bom, a Solute é uma empresa de 12 anos de existência. Nós somos basicamente uma empresa de identificação e transações em meio digital. Nosso principal negócio hoje é a identificação qualificada, que é mais conhecida como certificado digital, e as suas diversas aplicações aí em vários setores da economia, saúde, negócios, enfim, com o governo, enfim, vários outros. E durante esse tempo nós nos tornamos líderes nas emissões de certificados digitais no Brasil. Hoje nós contamos com uma presença em todos os estados, são em torno de 1.800 cidades e mais de 5.000 unidades de atendimento em todos os estados brasileiros. Sabe que quando a gente fala em certificação digital, na minha cabeça vem à memória, não sei se é muito precisa, mas acho que isso começou no Brasil há uns 10, 12, 15 anos, né? E a impressão que me dá é que é algo que vem evoluindo, vem crescendo, né? Tanto em alguns casos por obrigatoriedade, em outros casos até por necessidade e conveniência, né? É isso mesmo? Esse é o mercado em crescimento? Isso, o mercado de identificação qualificada, ICP Brasil, né, no Brasil, ele vem crescendo, sim, bastante nos últimos tempos. Tá? A certificação digital nasceu no Brasil em 2001, por meio de uma medida provisória, que ela se tornou lei. Naquela época, uma medida provisória ela tinha a prerrogativa de se tornar lei. Então, é a medida provisória 2200 de 2001. Portanto, nós já temos aí um tempo bastante expressivo da tecnologia e da questão jurídica também, da equiparação da assinatura digital a uma assinatura de próprio punho. E de lá para cá o mercado veio crescendo. Claro que a gente enfrentou algumas limitações de experiência de uso para os usuários. Então, é aquela velha máxima da questão de qualquer sistema, né? Quanto mais seguro, há uma tendência de ser mais difícil, né? Então, como a certificação digital está na ponta extrema da segurança jurídica e técnica, das autenticações e das assinaturas digitais, obviamente, durante muito tempo, o processo de emissão de um certificado digital foi algo complexo, difícil, né? Até caro. Hoje em dia, essa realidade se transformou bastante, e esse é um dos grandes motivos da adoção da certificação digital, que agora eu estou chamando até de identificação e assinaturas qualificadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele tem aumentado também na iniciativa privada, as empresas têm adotado para desmaterialização dos seus processos. A gente sempre vê um termo aí em voga em todas as nossas conversas aqui no digital, né, que é a transformação digital. Mas não existe transformação digital sem um processo de formalização seguro digitalmente. Como que eu sei que foi o Júlio que assinou, ou como é que eu sei que o Júlio é que se autenticou? Então isso é algo importante, não só no Brasil, tá, Flávio? Esse é um tema discutido em nível mundial. Existem conferências mundiais sobre esse tema e a gente está bastante antenado com todas as tendências que estão acontecendo no mundo inteiro. E pelo que eu sei, o Brasil não está atrás nesse segmento no mundo, até de uma certa maneira está na vanguarda. É por aí? Por incrível que pareça, é por aí sim. A gente já foi citado, inclusive, lá no Senado americano, como um caso de uso, né, dessa identificação qualificada, né, de nível de segurança. Então, nós temos também, como o Brasil é um país continental, né, e de números expressivos,
por mais que para a gente aqui relativamente ainda é pouco, né, nós temos hoje aí em torno de 9 milhões de certificados digitais ativos para uma população de 200 milhões, mas aí eu estou dizendo 9 milhões, a gente está contando pessoa física e jurídica, né? Ainda proporcionalmente é uma penetração baixa, pequena, portanto é um mercado amplo ainda para crescer, né? Mas 9 milhões a gente está dizendo que é a população de muitos países, principalmente na Europa. Então é um caso de uso bastante relevante, sim, bem relevante, e ele proporciona vantagens muito importantes para o país, né? Interoperabilidade, né? Você tem uma cadeia de confiança. A justiça digital no Brasil ela é possível graças à certificação digital. Então você tem hoje magistrados proferindo sentenças digitais, né? Em 2016, se eu não me engano, é recente, né? Mas foi o ano que houve a virada de chave, que entrou-se mais processos digitais do que processos físicos. Hoje isso já deve estar na casa dos 90% digital. Então, é algo muito importante e relevante para a nossa economia. Sabe que eu tenho um grande amigo, ele foi um dos patronos da internet do Brasil, um dos pioneiros, o Alexander Mandic, não sei se você o conheceu. Ele criou um serviço premium de e-mails. Ele falava que cada criança tinha que sair da maternidade já com seu e-mail criado, né? Mais um pouco, sai da maternidade com o certificado digital. Já imaginou como seria legal? Seria bem interessante. Esse é um dos grandes objetivos, não só do governo, né? Porque você aí pode entregar uma cidadania plena, né? A gente vê casos como Estônia, por exemplo, que praticamente poucas atividades você submete o cidadão a um serviço presencial. Tudo é feito de forma online. Mas por quê? Porque você tem a certeza da identificação segura daquele cidadão. Não, é isso mesmo. O grande benefício é a comprovação da autenticidade da sua identidade. Isso é chave para uma série de coisas. Você me dizia, inclusive, quando conversávamos antes, que no comércio eletrônico isso teria implicações interessantes. Com certeza. Uma das aplicações em que a gente acredita que deve haver uma grande adoção com o aumento dessa base de pessoas de posse do seu certificado é justamente o e-commerce. Vamos imaginar que hoje todo mundo paga pelas fraudes, né? Nós temos números aí muito expressivos em termos de fraudes no e-commerce. O e-commerce ele cresceu muito na pandemia, as fraudes elas cresceram muito mais. Então, a loja eletrônica, saber que é interessante que nós temos dois desafios, né, no e-commerce. Eu, enquanto consumidor, cidadão, preciso saber que se aquela loja, de fato, é a loja verdadeira. E a loja também precisa saber que eu sou eu e vou honrar com aquele pagamento, né? Se a gente olhar na ótica da loja nos conhecer, imagina que você tem uma autenticação segura dentro daquela loja. Obviamente, a loja tem a certeza, porque o valor da transação maior é o seguinte, Flávio, acontece o que a gente chama de inversão do ônus da prova, ou seja, quando eu executo uma transação com o meu certificado digital, cabe a mim provar que não fui eu. Em todos os outros cenários, cabe à aplicação provar que fui eu. Tá? Então, vamos imaginar numa compra. Quando eu me autentico numa loja e vou ali maliciosamente com a intenção de dar um golpe, por que a loja paga para a vítima daquele cartão que foi clonado ou da pessoa que teve a conta utilizada? Porque ela não consegue provar quem foi. Então, quando eu não consigo provar quem foi, eu não tenho certeza, eu vou lá e pago. Júlio, esse custo está diluído no preço do produto. Quando a gente fala que um iPhone no Brasil é caro e que a gente reclama do custo tributário, de não sei o que lá, a gente se esquece que para cada 5 iPhones vendidos, um é fraude. Então, produtos de valor alto agregado, né, você tem um componente de fraude aí bastante importante, e essa autenticação segura com certeza traz um conforto, principalmente jurídico, né, para essas lojas, diminuindo então o preço para aquelas pessoas que se autenticarem virtualmente
por essa forma segura. Você me falava algo que me pareceu muito forte, que é as pessoas precisam parar de ver a certificação digital, o certificado digital, pelo lado das obrigatoriedades, que isso dá uma conotação não tão positiva, e passar a ver pelo lado positivo. Exatamente, esse é um exemplo, né? Você pode ter desembutida da sua compra uma fração de risco, ou seja, reflete no preço. Mas isso afetaria em outras operações também. Eu acho que a coisa é ampla, né? Muito ampla. A gente vê, por exemplo, uma iniciativa bem legal do governo federal, que é o GovBR, em que você tem ali 3 níveis de autenticação, né? Isso eles estão tentando centralizar, é uma iniciativa muito importante, porque para cada tipo de transação ou de relação que você vai ter com o governo, você vai exigir um nível de segurança. Então, naquele nível de segurança máximo, ou seja, que eu preciso me deslocar até uma unidade de atendimento de qualquer nível de governo, municipal, estadual ou federal, se eu tenho essa autenticação segura, eu posso exercer a minha cidadania de forma online. É o que a gente citou sobre a Estônia. Então, o reflexo disso no tempo, né, a moeda mais cara que existe é 1 minuto, né? Isso é um ditado. Então, a gente observa isso, Flávio, agora na telemedicina. Né? Você ia no médico para fazer um retorno, aí você gastava um tempo de deslocamento, você gasta um dinheiro de estacionamento ou de transporte, e o médico vai simplesmente fazer o quê? Vai te prescrever um medicamento. Digo na questão do retorno, né? Na primeira consulta e tal, mas tem ganhos muito significativos. A telemedicina permitiu, por exemplo, a gente acompanhou aqui, provendo as assinaturas digitais para milhares de médicos, a gente pegou casos muito, muito legais. Por exemplo, pré-natal em comunidades carentes e remotas. Quem diria que uma mãe, né, uma grávida, uma comunidade remota lá da aldeia indígena ou do quilombolas e tal, poderia fazer um acompanhamento por pré-natal, né? E hoje em dia você consegue fazer isso graças à tecnologia, graças à certeza de quem está do outro lado é um médico, né, habilitado para aquilo. Então, é algo muito legal. São aplicações extremamente relevantes para a nossa cidadania digital. E as aplicações seguem crescendo e ampliando a sua abrangência. Mas o que eu quero saber, nós vamos conseguir votar pela internet? Essa é a pergunta do momento, né? Então, tecnicamente, eu dividiria essa questão em 2 temas, né? Um tema técnico e de segurança que a gente pode discutir aqui horas e horas, dias, né? Você vai ter vertentes que vão dizer que há um sistema seguro, outros que não, enfim. Na verdade, nunca vai haver um sistema seguro, 100% seguro, isso é um ponto. Tá? Mas você consegue um nível de confiança e, vamos lá, permita. Socialmente, culturalmente, nós estamos preparados para isso? É uma outra questão. Então, uma opinião pessoal minha é de que no Brasil, infelizmente, não estamos preparados para exercer essa função, né, de cidadão de forma online, porque você teria muitos questionamentos, então, embora tenha iniciativas aí relevantes e muito legais, eu acho que não é só uma discussão técnica, entra uma questão social, cultural, e que a gente precisa amadurecer bastante ainda na adoção de meios digitais aqui no Brasil para poder tratar de temas como votação, por exemplo, votação digital. Embora, Flávio, nós tenhamos um sistema aqui na Solute, eu disse que a gente não trata só de certificado digital, nós hoje vendemos um sistema de votação eletrônica. Para um grande banco, estamos fechando com outro grande banco aqui, votação eletrônica de assembleia digital, de acionistas. Tem toda uma regulamentação da CVM. Então, a gente acredita que é possível tecnicamente. Tá? Agora, culturalmente, uma coisa é você ter um cotista de um fundo votando.
Outra coisa, você ter a população, vai eleger um vereador, vai eleger um prefeito, vai eleger um deputado. Então, é bem diferente. Claro, claro. Bom, de qualquer maneira, está claro para mim que o potencial é grande, a gente pode chegar lá. Tem algumas pedrinhas no caminho que tem que tirar, mas tem grande potencial. Agora, nosso tempo esgotou completamente, a gente vai conversando, o assunto é muito interessante. Para a gente encerrar nossa conversa, brevemente, conta para a gente, algo que eu li sobre a empresa, vocês tiveram uma estratégia de comunicação muito interessante durante a pandemia, com os colaboradores. Isso, assim, me chamou a atenção, que foi uma das poucas empresa, se é que não foi a única que eu vi que fez dessa forma. Conta brevemente essa história. Legal. A gente passou a adotar, né, de forma mais ostensiva as redes sociais, né? Talvez alguma coisa bem óbvia, né? Mas para estabelecer essa comunicação com os nossos colaboradores, então a gente criou uma conta ali em redes sociais específica para essa comunicação entre a gestão e os colaboradores. Acabou que isso ganhou uma relevância interna aqui bem legal. Nós somos uma empresa de pessoas de uma média de idade bem jovem, então a galera está muito antenada com redes sociais e tudo mais. Isso foi muito interessante aqui para a gente. Não, maravilha, puxa vida. Olha, eu tenho muita vontade de, em pouco tempo, em várias semanas, 1, 2 meses, a gente, se Deus quiser, a gente está podendo circular pelas ruas da cidade com mais tranquilidade. De repente a gente bater um papo presencial, tomar um café juntos, vou aí tomar um cafezinho com vocês e continuar essa conversa, pode ser? Claro, será um prazer para a gente. Não, maravilha. Puxa vida, muito legal. O assunto tem muita estrada para percorrer, mas muita já foi percorrida. Estamos na vanguarda, como você falou. Isso é muito legal ter tido essa oportunidade. Te agradeço por essa conversa. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Júlio Mendes. Ele é diretor comercial da Solute. Permaneça bem, permaneça seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá, Júlio. Obrigado. Até lá, tchau.